Olá, você que está assistindo a gravação dessa live. Você me ouvirá falar sobre peça e receberá e também sobre lei da atração. Fica comigo até o final. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? As pessoas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindos, boa tarde, boa noite a todos, né? Hoje, então, o assunto é peça e receberá e também vamos falar, como eu havia falado na chamada anteriormente, vamos falar um pouco também sobre a vibração das palavras e também do nosso coração e vamos também falar um pouco sobre a lei da atração, né? Vamos aí entender um pouquinho, né? Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Me deem um retorno aí, se estão me ouvindo bem, se estão me enxergando bem, se tá tudo certo. Aqui pra mim, a conexão tá boa. Espero que tá tudo certo. Então, tá. Então, vamos começar. Então, eu vou começar falando pra vocês, né, citando, trazendo, né, um versículo da Bíblia. Da Bíblia, do livro de Mateus, né, 11:24. Que diz assim: tudo o que pedirdes e não houver dúvidas no seu coração, mas crer que se realizará o que pedes, assim será feito. Então, gente, essa frase, né, esse versículo da Bíblia, ele é a chave de tudo que a gente vai conversar hoje, na verdade, de tudo que eu vou, né, falar para vocês, e obviamente vocês vão aí trazendo, né, a interação de vocês, as dúvidas, requerendo as clarezas, né, podem ir colocando aí conforme a gente vai falando aqui ao longo da live. Então, essa frase, ela é a chave para tudo que eu vou falar hoje, como eu disse, né? Então, nós vamos falar um pouco mais, eu vou discorrer um pouco mais sobre esse peça e receberá, também sobre a vibração das palavras, né, e do nosso coração, e também sobre a lei da atração, como eu já falei. Então, a gente vai contemplar, né, toda essa frase do Marcos 11:24. Gente, o peça e receberá, ele vale para tudo, tá? Isso vale para tudo na nossa vida. Uma das habilidades, né, que Deus, Pai e Mãe, Universo, Deus, como queiram, né, chamar, como vocês se sintam mais confortáveis de chamar, nos deu o livre-arbítrio, né? É um grande presente que nós ganhamos do Criador. E o livre-arbítrio também está em pedir, né? E como os próprios ensinamentos, né, nos trazem, entre tantas nas palavras de Jesus, né, a gente ouve, né, batei a minha porta e eu vos abrirei, né, pedir com todo o coração de vós, e assim será feito. Então, são tantas as chamadas, né, que a gente tem, de que a gente pode e deve pedir, né? Então, tá aí dentro do nosso escopo como ser humano, né? Como filho do Criador, como parte do todo. Então, isso serve para coisas materiais e para coisas imateriais também. Então, vamos lá, né? Então, eu trouxe aqui algumas pontuações, né? Tô aqui vendo as minhas anotações. Então, o universo, ele é abundante na sua totalidade, né? Então, a gente consegue observar toda essa abundância na natureza, né? Haja visto aí, né, as flores que todos os anos se renovam, né? Os frutos, né? Os animais se reproduzindo, né? Enfim, a natureza sempre, apesar de toda, né, a poluição e todos os maus tratos por parte de nós, seres humanos, ela está sempre se renovando, né? Sempre com muita abundância, com muita beleza. Então, esse é o grande sinal da abundância do universo, né? Se a escassez fosse uma verdade, a gente veria isso retratado na natureza, no universo, e não é o que a gente vê, tá? Então, vamos começar dessa premissa, né? Então, tudo está disponível para todos nós, tá? Dentro do universo. Nós somos seres únicos, sim, somos e seres únicos, mas fazendo parte de um todo, fazendo parte de todo esse universo, de tudo que habita hoje no nosso planeta Terra, vamos dizer que é a nossa casa, né? Então, não existe separação entre isso. O que acaba criando essa separação, que a gente percebe, que a gente se vê dentro dessa separação hoje, nessa realidade que a gente vive, nessa realidade material,
justamente é o nosso sistema de crenças, né? Então, assim, as crenças que a gente vai recebendo desde sempre, desde que a gente nasce, desde que a gente é criança, né? A gente vai crescendo. Então, coisas que a gente ouve, né? Dentro da nossa família, com os nossos amigos, né? No nosso trabalho, na nossa escola, quando a gente também frequenta a escola, né? Na universidade, enfim, na sociedade, né? Aquelas crenças, aquelas coisas. Então, assim, onde tudo é difícil, né? Tudo é sofrido, isso não é pra mim, eu não mereço. A gente vai começando a alimentar esse sistema de crenças e fortalecer esse sistema de crenças de que não é pra mim, de que eu não mereço, né? De que tudo é difícil. E isso vai criando muita separação na verdade de que nós todos somos únicos, mas ainda assim fazemos parte desse todo. E temos, sim, direito a essa abundância desse todo. Tá? Então, essa separação que é a que vai se criando. A gente tem umas frases célebres, né, que a gente ouve, né? Hoje a máxima pela qual se vive é cada um por si, Deus por todos, né? E quanto deveríamos viver em colaboração, né? Deveríamos viver com mais colaboratividade, essa é a palavra, tá? Então, essa questão da abundância, o universo traz essa possibilidade de abundância para todos nós, tá? Segundo assunto que eu queria trazer pra gente, né? Pra gente aqui refrescar as ideias, né? Arejar as ideias, é a vibração das palavras, é a vibração do nosso coração. Então, ao pedir, a gente tem que deveria atentar para essas questões, né? Então, assim, a vibração da nossa palavra e a vibração do nosso coração. Porque na frase que eu li lá no início para vocês, né? Tudo que pedirdes e não houver dúvida no vosso coração, mas crer que se realizará o que pedes, assim será feito. Então, a gente tem que pedir com toda a verdade do nosso coração, porque é no nosso coração, sim, que mora a nossa verdade, né? Então, assim, o nosso propósito, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos nutre, mora no nosso coração. Na nossa mente mora a inteligência, né? Que é muito importante, né? Nós somos seres inteligentes, então, assim, na nossa mente mora a nossa inteligência, mas também mora o nosso ego e o nosso sistema de crenças, é lá que mora no nosso campo mental, né? Então, assim, o nosso ego, ele tem uma função que também é muito importante, assim como a função da inteligência, que é a função de nos proteger. É ele que faz aquele papel de às vezes até nos sabotar, né? Mas assim, de tentar, de querer nos proteger, né? Quando a gente tá aí no entendimento dele, né? Se aventurando em algo diferente, algo que ele não conhece. Então ele vem com aqueles medos, né? Com aqueles senões, com aqueles sabotadores que são tão peculiares do ego, né? Ele tá no papel dele, gente. Então, assim, não vamos brigar com isso também, né? Porque é da nossa natureza, é da nossa psique, o ego tá no papel dele, né? Então, cabe a nós, né? Conscientemente perceber que isso é uma sabotagem, né? Do nosso ego, do nosso campo mental e ainda assim, né? Seguir. Né? Então, ainda assim, não se deixar parar por esse sistema de crenças, né? Por esses padrões comportamentais repetitivos que o nosso campo mental e o nosso ego nos traz, tá? Então, de novo, a nossa verdade, ela mora no nosso coração, né? Aquilo que a gente sente que é a nossa verdade, que é o nosso caminho, ele não vai ter mente, não vai ter ego, não vai ter sistema de crença que vai nos impedir de realizar. É isso que a gente tem que ter em foco, tá? Então, por isso lá na frase, né? Se não houver dúvida no seu coração. Então, é isso. Quando a gente realmente está guiado pelo nosso coração, pelo nosso saber, né? Pela nossa verdade, nada vai nos parar. Não vai ser crença, não vai ser a mente, não vai ser o ego que vai conseguir nos paralisar, tá? Então, outra coisa que é importante a gente observar quando a gente está fazendo esses nossos pedidos, né? Para o universo, né? Para Deus, Pai e Mãe, como queiram, né? Não adianta a gente ter um desejo num dia, né? Desejar algo, eu desejo X coisa, né?
ou vivenciar tal coisa na minha vida, né? Então a gente ter um desejo num dia, confiar, fazer o pedido, confiar que ele vai, né, se realizar, já agradecer, mesmo que a gente ainda não tenha aquilo materializado na nossa vida, e no outro dia começar a pensar, poxa, mas será que é isso mesmo? Poxa, mas será que isso? Será que aquilo? Ou seja, já contaminar todo o processo com dúvidas. Gente, cadê a confiança? É parte importante do processo, né? A confiança de que aquilo vai se realizar, de que aquilo vai acontecer. E a verdade do teu coração, como é que fica, né? Lembra que a gente acabou de falar? Né? Então, assim, se a gente não confia no processo, se a gente, né, começa a encher de dúvidas esse processo, não colapsa a onda, né? Não vai materializar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para a segunda parte ali da live, né? Não vai materializar, tá? Então, nesse processo de confiar, né, também é muito... confiar que esse nosso desejo que a gente está cocriando se realizará, entra também muito a nossa frequência vibracional, né? Que a gente tem que cuidar sempre, né? O que a gente emite, porque a gente já sabe que o universo não entende palavras, ele não entende português, não entende inglês, não entende idioma nenhum, ele só entende a nossa vibração, a nossa frequência vibracional, que é aquilo que a gente emite com as nossas atitudes, os nossos pensamentos e também com as nossas palavras. Sim, as palavras também têm vibração. Então a gente tem que procurar, né, perceber isso e talvez até trocar algumas palavrinhas, né, do nosso vocabulário aí, tá? Então as palavras também têm muita vibração e temos que tomar cuidado quando a gente as fala. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, se quiserem anotar, né, podem anotar aí essas palavras agora, né? Sei que tem gente aqui na live que já sabe dessas dicas, né? Não é? Helena! Bem-vinda, Helena! Então, né, sei que tem gente que já sabe dessas dicas, mas quem não sabe, sinta-se livre aí para anotá-las. Então, uma das palavras que a gente usa muito, né, e que tem uma vibração não tão legal quando a gente está falando aí, né, de fazer pedidos para o universo, que é o querer e o precisar, tá? Esses dois verbos. Então, assim, eu quero tal coisa, eu preciso de tal coisa. Isso passa a vibração e a mensagem... isso aí, sempre é bom ouvir de novo, né, Helena? Reforçar. Então... o querer e o precisar passa uma mensagem para o universo, uma vibração de escassez, de que eu não tenho aquilo, né, que eu estou dizendo que eu quero, que eu estou dizendo que eu preciso, né? Então, assim, eu não tenho isso, né? Então, o universo entende essa frequência vibracional, tá? E também passa uma ideia de dúvida, né? Assim, eu quero tal coisa, né? Eu preciso de tal coisa, mas não tem aquela ênfase, não tem aquele desejo verdadeiro, aquela congruência, né? Também não é tão enfático, vamos colocar assim, né? Ao passo que se você passa a usar, ao invés de querer e precisar, as palavras eu desejo tal coisa ou eu escolho ter tal coisa, isso tem uma vibração, tem uma frequência vibracional diferente, de certeza, né? E não de escassez. Eu escolho ter tal coisa, X coisa na minha vida, eu escolho vivenciar tal coisa ou X coisa na minha vida, ou eu desejo vivenciar tal coisa, X coisa na minha vida. Tem uma vibração, tem uma frequência de certeza, de eu terei isso na minha vida. Eu farei o que se requer para ter isso na minha vida, para vivenciar isso na minha vida. Percebam a diferença, né? Ou se ouçam falar, né? Eu quero... Vamos usar um exemplo prático, né? Eu quero mais dinheiro. Eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, né? A gente está passando a ideia para o universo, a frequência vibracional de que a gente não tem, né? Então, o universo entende esta frequência vibracional. E é mais desta frequência, mais escassez que ele vai nos mandar. Ao passo que quando a gente coloca o pedido para o universo, eu desejo ter mais dinheiro, eu desejo ter dinheiro, eu escolho ter dinheiro. Tu tá passando uma frequência, uma vibração para o universo de que, ok,
né? Eu escolho ardentemente, eu estou congruente, eu estou preparada para ter o dinheiro na minha vida. E eu terei o dinheiro na minha vida e eu farei o que se requer para tê-lo na minha vida. É essa a diferença, tá? Outra palavra que a gente deveria evitar, né, fortemente. Sugestão, o porquê. Né? Então, assim, o porquê, ele traz, gente, uma frequência, uma vibração de muito vitimismo, né? Então, normalmente a gente, né, não deve usá-lo, né, para as perguntas, para pedir, conversar com o universo, pedir as coisas para o universo. Tipo, por que eu não tenho tal coisa? Por que isso aqui? Por que aquilo? Porque traz essa ideia de lamentação, essa ideia, essa vibração de vitimismo. Então, a gente sempre prestar atenção quando tá, né, fazendo esses pedidos, no caso, né, como a gente está falando aqui de peça e receberá, então esses pedidos, evitar usar o porquê, até para não trazer essa vibração, né, de vitimismo. Então, usar outras, né, o que eu faço, né, o que eu posso fazer, o que eu posso ter, o que eu posso ser, ou qual a solução aqui, qual o caminho, enfim, tem infinitas possibilidades da gente fazer essas perguntas, fazer esses pedidos, cuidando, tomando ciência e tendo consciência da vibração das palavras que a gente usa, tá? Então, outra palavrinha aqui que eu anotei, né, que a gente também tem que tomar cuidado, né, para falar, né, é o tentar. Gente, o tentar é uma tristeza, né? O tentar é aquela coisa, né? Quando a gente usa eu vou tentar fazer, eu vou tentar ir, eu vou tentar... Gente, já é uma desculpa pré-estabelecida, que a gente parece que a gente dá, achando que tá dando uma desculpa para os outros, mas a gente tá dando uma desculpa para si mesmo, né? Eu vou tentar fazer. Nem começa, porque, sabe, tentar não vai dar certo, não vai acontecer, né? Porque a gente tem que ir com a energia, com a ação, com o movimento de eu vou fazer acontecer, isso vai acontecer, eu vou fazer acontecer, né? E não, eu vou tentar, percebe, né? Eu vou tentar fazer acontecer, eu vou tentar ir, né? Já é aquela desculpa pré-estabelecida, né, para aquilo não acontecer de verdade, né? Então, vamos usar, assim, vamos ter o empenho, vamos fazer o que se requer, né? Eu vou fazer acontecer, isso vai acontecer, eu vou fazer, né? Então, botar energia, botar ação, botar movimento. E a gente está sinalizando para o universo que a gente está congruente energeticamente com aquele nosso desejo, para que aquilo se materialize na nossa vida, se manifeste na nossa vida. E o que é congruência? É o desejo verdadeiro, né? O que eu falei para vocês antes. Então, assim, eu vou agir de acordo, mostrando para o universo, sinalizando vibracionalmente, energeticamente para o universo que eu já tô pronta para viver aquilo. Eu já tô pronta para ter aquilo na minha vida, né? Então, eu vou ter isso na minha vida. É esse o sinal. É isso que é congruência energética, né? Então, por isso, atentem, né, sempre para esse aliado ao desejo verdadeiro do nosso coração, que é onde está, de verdade, a nossa verdade, né, o nosso propósito, aquilo que nos nutre, né? Então, atentem-se para a vibração das atitudes de vocês e das palavras, né? Essas poucas palavras aí que eu trouxe já ajuda bastante, até para vocês entenderem um pouco como funciona, né, essa questão da vibração das palavras, né, para vocês começarem a perceber que tudo que vocês falam, não só o que vocês agem, como vocês agem, mas tudo que se fala também tem grande importância, tem um papel bastante importante, né, na nossa vibração, na nossa frequência vibracional. Tá? E agora eu acho que cabe, né, dentro desse assunto de peça e receberá, a gente falar um pouco sobre lei da atração, né? Eu não sou uma grande expert, né? Eu já, assim como várias pessoas que eu conheço, né? Estudo, né, com o Hélio Couto, né? Ouço as palestras dele, né? Acompanho, né, o Hélio Couto. Então, assim, o que eu sei eu aprendi com ele, né? Mas eu vou dividir com vocês, né, o pouco que eu sei, né? Sempre é contribuição, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre, né, a lei da atração. Mas antes de falar, né,
nada propriamente dita sobre isso, eu gostaria de trazer, né, também essa informação que assim, a lei da atração, antes de ser uma lei da física, ela é uma lei universal. É uma lei universal e uma lei espiritual. Sim, né? É uma das leis que rege também, né, o nosso universo aí, né? Então, e como tal, né, ela não age sozinha, ela age o tempo inteiro, mas ela não age sozinha, né? Existem outras leis universais e outras leis aí que estão, né, implicadas quando a gente fala de lei da atração. E quais seriam essas, né? Vou dar alguns exemplos. A lei do retorno, né? A lei da sincronicidade, a lei do karma e do dharma, né? Algumas, e entre outras aí, né? Essas foram as que eu anotei aqui, mas entre outras tantas leis, né, universais que existem. Então, tudo isso está implicado, né? Ela não acontece sozinha, a lei da atração, né? Mas, para a gente falar um pouquinho, então, né, da lei da atração, vamos falar um pouquinho sobre o tão famoso soltar, né? O que é o soltar, o que é o efeito Zenão, né? O que significa todas essas coisas dentro da mecânica quântica. Então, eu vou me ater mais aqui à mecânica quântica mesmo, né? Então, assim, o que significa o soltar, o que significa o efeito Zenão e o colapso de onda, tá? Então, eu vou dar, eu vou explicar rapidamente e vou dar um exemplo, que até vou usar o mesmo exemplo, né, que o próprio professor Hélio Couto usa, né, nas palestras dele, para ficar bem mais fácil de compreender, tá? Então, o que seria esse efeito Zenão, né? Então, eu coloco um pedido, né? Eu tenho um desejo, eu faço o meu pedido para o universo, com toda, né, a vibração do meu coração, com todo o desejo, com toda a congruência energética do meu coração, que a gente já falou sobre isso, aqui a gente vem falando, né, desde o início da live. Então, eu tenho esse desejo, seja ele material ou imaterial, eu coloco esse pedido para o universo, né? Cuido da minha vibração, né? Eu sou uma pessoa que cuida da minha vibração e eu coloco com todo o desejo do meu coração e eu confio que eu vou realizar esse desejo, que esse desejo vai se materializar na minha vida, né? Então eu sigo confiando, eu já agradeço, porque a gratidão é muito importante no processo, ela faz parte do confiar que aquilo vai chegar para você, vai chegar na sua vida. Então eu tô no processo, né? E eu preciso soltar esse meu pedido para o universo. O que é o soltar? Gente, o soltar nada mais é do que tirar a ansiedade que a gente tem de que aquilo chegue logo, amanhã, na semana que vem, daqui a 15 dias. Isso é ansiedade, gente. Prende. E ela que faz o efeito Zenão acontecer. O que é o efeito Zenão? Ele, por definição, diz que um sistema não pode ser mudado quando você está observando aquele sistema, né? Então, a nossa ansiedade é como se a gente estivesse olhando a todo momento para aquilo. Ai, mas e agora? Já chegou? Já chegou? Sabe o burro do Shrek? Já chegou? E já tá aqui? Já chegou? Né? Então, assim, isso tudo atrapalha, chama-se efeito Zenão, no nosso pedido. E aí, aquilo não prospera, né? Então, assim, vamos tirar a ansiedade. Em última instância, a ansiedade também acaba gerando dúvidas de que aquilo vai acontecer. E a confiança, né, o soltar, o entregar para o universo faz parte do processo do peça e receberás, né? E da lei da atração, que é disso que a gente está falando, tá? E o que é o colapso de onda, né? Então, assim, o colapso de onda é justamente a onda né, ali onde navegam as infinitas possibilidades. Naquele campo, é ali, campo da onda, que navegam as infinitas possibilidades. Quando a onda colapsa, é que se materializa aqui no nosso mundo físico. Aquilo se fisicaliza, né? Então, a gente tem que soltar, que é liberar a nossa ansiedade, para que o efeito Zenão não haja sobre o nosso pedido e para que a onda possa colapsar e se materializar na nossa vida. Então, vamos dar um exemplo, né, mais prático aí, que é até o exemplo do que o professor Hélio Couto traz, né? Eu, determinado momento da minha vida, escolhi ter uma Ferrari vermelha na minha garagem, tá? Esse seria o desejo aí. Então, assim, eu faço esse pedido para o universo, né? Com toda a confiança,
com todo o desejo ardente do meu coração, com toda a vibração de verdade do meu coração, de que é de verdade a Ferrari vermelha que eu escolho ter na minha garagem, né? Olha as palavras que eu estou usando, né? Que eu escolho ter, a gente já falou sobre a vibração das palavras. E eu confio que a Ferrari vermelha vai chegar para mim, vai se materializar na minha vida. Confio e solto. O que é o soltar? Tirar a ansiedade de quando a Ferrari vermelha vai chegar na minha garagem, né? Então, esse é o processo. Só que daí, amanhã eu acordo, vou lá, abro a porta da garagem, não tá a Ferrari vermelha. Daí eu disse, poxa, mas não tá aqui a Ferrari vermelha, né? Daí, passa uma semana, a Ferrari vermelha ainda não tá lá, né? Então, assim, o que está acontecendo? Eu estou ativando o efeito Zenão, com a minha ansiedade, com a minha dúvida de que ela vai chegar. Gente, ela vai chegar. Quando? Não sei. Como? Não sei. Ela tá ainda lá no universo das infinitas possibilidades como uma onda. O meu papel é confiar de que ela vai, o universo vai trazer essa possibilidade dela se materializar na minha vida, né? Em algum momento. E a gente também já vai falar disso. O como e o quando não é papel da gente. O nosso papel é, como livre-arbítrio que nós temos, pedir, desejar, escolher, esse é o nosso papel, né? Agora, como e quando as coisas vão chegar para nós, não depende de nós, esse papel do universo, né? Enquanto tá lá como onda, até aquilo ser colapsado e materializar para nós na fisicalidade, aquilo é uma infinita possibilidade, uma onda. Quando, né? Lembra que eu falei das leis universais que regem o nosso universo, né? Que são várias que são envolvidas, além da lei da atração. Quando nós tivermos frequência vibracional adequada e ressonante para aquilo existir na nossa vida, na nossa linha do tempo, aquilo vai chegar, né? Quando nós estivermos, né, alinhados com aquele nosso desejo, aquilo vai se materializar na nossa vida, seja o que for, né? Uma experiência de vida, né, uma coisa material, como a gente já falou, né? Quando eu tiver, então, quando aquilo estiver sincronizado pela lei da sincronicidade também, para a minha frequência, para o meu estado de consciência, aquilo vai ser possível de se materializar. E a Ferrari, o universo vai prover condições para que eu possa materializar aquela Ferrari vermelha na minha garagem, tá? Então, é assim que as coisas funcionam, né? Agora, o todo sempre sabe de tudo, gente. Ele nunca erra, né? Deus, Pai e Mãe não erra nunca. Ele sempre sabe de tudo. Oiê, tudo bom, Rosane? Seja bem-vinda. Então, ele sempre sabe de tudo, gente. Ele nunca erra. Não tem endereço errado, não tem errada. Então, assim, se algo ainda não chegou para nós, é porque ainda não é a hora certa. É porque ainda não é o momento, a gente ainda não tem alinhamento frequencial com aquilo, para aquilo estar na nossa vida. Mas a gente pode e deve, faz parte do nosso direito, do nosso livre-arbítrio, pedir para que aquilo esteja na nossa vida, né? Nós somos parte desse todo, né? Com direito a toda essa abundância do universo, como a gente já falou. Então, a gente pode sim e deve pedir por coisas, né, que nós desejamos vivenciar, experienciar na nossa vida, né? Nessa nossa existência humana. Então, essa mais ou menos é a mensagem que eu tinha para vocês. Outra coisa, né? Às vezes o universo surpreende a gente, né? Porque o nosso papel é pedir, né, confiar e soltar e, né, agradecer, porque aquilo vai chegar na nossa vida, né? Como e quando não é o nosso papel, como eu já falei, né, é papel do universo, mas às vezes preparem-se para ser surpreendidos pelo universo, né? Porque às vezes ele manda coisas mais grandiosas do que a gente desejou, né? Então a gente também tem que reconhecer isso. Às vezes acontece também de não ser exatamente como a gente desejou, mas aí a gente também tem que ter o entendimento, né, de que às vezes eu não gosto dessa palavra necessário, mas era o que estava com o alinhamento frequencial para o nosso momento de evolução. Era o que nós poderíamos vivenciar dentro do nosso alinhamento frequencial. Já que tudo no universo é energia, tudo é um aglomerado de energia, né, das coisas
físicas, as coisas materiais, né? Cadeira, mesa, celular, nosso corpo é um aglomerado de átomos e moléculas, né? Com determinada energia, vibrando a uma determinada frequência vibracional, né? Então, tudo se dá por alinhamento frequencial, né? Então, a gente faz sentido, né? Essas coisas serem assim. Tá bom? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Querem perguntar, aproveitem sobre... sobre lei da atração, sobre soltar, né? As pessoas costumam ter um pouco de dúvida nisso. Como eu disse, eu não sou uma grande expert nesse assunto, né? O pouco que eu sei, eu aprendi ali com o professor Hélio Couto, mas quem sabe eu consigo trazer alguma clareza caso vocês requeiram. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu acho que era isso, pessoal. O meu recado foi dado, né? Então, aqui hoje nós falamos, né, sobre o peça e receberá, né? Sobre a vibração do nosso coração, a verdade que mora no nosso coração, sobre a vibração das palavras, a vibração, né, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Falamos também um pouquinho aqui, né, sobre a lei da atração e outras leis universais, né, sobre o soltar, o efeito Zenão, o colapso de onda, né? Então... espero que vocês tenham, né, compreendido. Acho que sim, porque ninguém tem pergunta. Então, agradeço a presença de vocês todos. Ainda pode não parecer tão natural eu falando aqui nas lives, né? Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência com isso. Mas já vai ficar mais natural, já vai ficar mais fácil. É uma questão de treino, né? Então, eu sei que vocês são bastante pacientes e compreendem, né? Apenas a minha segunda live ao vivo. Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a presença, quem me acompanhou até aqui, né? E até a próxima quarta-feira, então. Acho que eu vou botar uma caixinha lá, né, por esses dias para ver sugestões também de assuntos que vocês gostariam que eu abordasse, que eu trouxesse alguma clareza, né? Para que vocês interajam também, né, nesse sentido. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês todos. Agradeço a presença e a audiência de todos vocês. Um beijo. Boa noite. Tchau.